hello, Maquistado, diretamente de estúdios de Artist Way Cabo Verde. Bem-vindo a mais um live. Hoje já não sei que dia, quinta-feira, 7 horas, um dia que não começa a fazer connections com mais artistas e não sei se apresentem um de nós bebê, Cupcake. Quer dizer, que Cupcake era bem clipe, só que falar. Deve ser mais pintado de cor-da-rosa. Não, anyways, é cérebro e nervosismo. Pode ser, parece uma só direito, mas toda vez que tento nas lives, eu estou nervosa. Então, não bem maravilhosa, hairstylist, produtora e mulher de mais de 1000 profissões. Miss Balanta, Joelma Gomes. Oh, Yes! Hello, hello! tudo bem? Tudo direito, Onde está Maquistado? direito? Tá Isso, graças direito? a Deus. Nossa, tá bom? Yes, tudo ali. Aguenta esse calor pós-chuva. Ou esse fedor. Pois Não, é. Terra tá direito. já, eu vou aqui buscar. A minha está direito. E contente, né? Para estar ali. Super contente. E para que você fala de uma coisa com gosto, né? Também partilhar algumas coisinhas, algumas curiosidades. Então, sou super feliz e também muito agradecida mais uma vez pelo convite, né, de estar ali e pela oportunidade de estar ali para falar um pouco do meu projeto, um pouco de cabelo, né? Exato, e não tem teu vontade de ouvir. E muito obrigada que você deu convite. Então, para Foi quem um ainda sabe, prazer. The Artist Way, Star Talks, que não organiza toda semana, é para dar visibilidade a artistas que estão na Cabo Verde, de Cabo Verde, que estão fazendo arte na Cabo Verde, ou Cabo Verdeano. E Miss Balanta, Joelma, é um desses. E para quem nunca sabe quem é bom e o que você faz, você pode dar um pequeno intro ao trabalho? Com certeza. Conheço, meu nome é Joelma Gomes, dessa toda mais Miss Balanta na minha rede social, que é mais um nome artístico. Miss é porque é histórico no passado, devido a concursos de beleza que já participa, né? E como foi Miss em 2015, tinha liceu, onde eu estudava, que era Amor de Deus. E Balanta por causa da minha origem, que eu tinha Balanta, que tinha de minha mãe. Ou seja, a minha guinea tem 12 etnias. Manjaco, que é uma etnia, e Balanta. Então, como Ai, te identifica eu, é uma cultura que tem mais forte na mim, que eu convivi eu na família mesmo. Então, por que não Miss Balanta? Aí acaba que tu usa aquele nome no Instagram. Mas meu nome é Joelma Gomes. E, bom, a minha é um jovem guineense, né? Para dizer na Cabo Verde já tem 14 anos. Já quase devem fazer 15 anos já na setembro. Ah, a sério, a sério. Desde que eu estou na Cabo Verde e desde a época do liceu e meu jovem que está participativamente nas atividades escolares, culturais, né? É uma coisa que eu gosto de eu, desde pequenote. E depois que eu participei no concursos de beleza anos anteriores, antes do fim da minha liceu, e também desfila em alguns desfiles de moda que o Vice Moda organizava, que era uma agência de modelo. Acaba para começar naquele outro, explorar outro lado, que como instrutora, né? Que fica a instruir alguns jovens sonhadores, né? Como mim, começa a instruir na área também de desfile. Então, tem as instruções de passarela e cria coreografias para desfiles de moda, principalmente para concursos Miss e Mister de zonas, como Ponta d'Água, Tira Chapéu. Então, quem sabe trabalha ativamente em eventos que associações de zona te organizam. Depois disso, a Samacarau vem surgir na minha vida de uma forma não esperado, né?
porque sempre foi atrevida, minha mãe tá falando, e curiosa também. E, nunca sabe se é para uma minha criação e sempre tive aquela área de cultural bem forte, bem trabalhado, por assim dizer. Nice. E que a minha curiosidade também te ajuda muito. Então foi na 2021 que acaba para criar marca Samacarau, que ajuda também de pessoas muito importantes na minha vida e eu tive participação especial e acaba para criar uma Samacarau, tipo, criação foi assim, nome surge assim de flor. Em vez de fazer uma coisa simples, porque tentar fazer uma coisa dar um toque diferente, entende? Foi quando eu recebi o convite, foi exatamente no mês de maio, né? Porque no Salima Maio é mês da África, né? Então, eu recebi o convite que é para fazer uma oficina de penteados, exatamente no dia de identidade cultural, assim. Mas como é para fazer uma oficina, era suposto fazer só uma oficina onde é para fazer só tranças, assim. Tranças, de mostrar às pessoas o que está a fazer e tudo mais. Mas sempre tive uma curiosidade, mas por que você vai fazer uma oficina de trança? Coisa que você vai fazer? Só para fazer penteado? Não. Eu só estou bem, corta, não? Vou cortar um bocado, eu gosto de ler. É para morir se vão chamar, é por isso. E foi daí que acaba para. Depois eu recebi aquele convite para fazer pela oficina e acaba por fazer uns pesquisas com a ajuda de um grande amigo de meu, que é Banji. Acaba por fazer pesquisas de histórias de penteados, onde é que se está querendo links de páginas que está fala sobre. Fica a fazer pesquisas de histórias de diferentes penteados, que está cada vez mais interessante. Fica a na minha infância, já não tinha aprendido de forma narrativa, assim, e também e, praticando mesmo, com mulheres mais velhas de família, né? Depois a gente fica assim, uau, então vai ser isso. Não está fazendo isso, não está fazendo uma oficina, onde é que não está fazendo a criação de alguns penteados, onde é que não está vai levar fotografias daqueles penteados antigos, onde é que não está vai levar essas histórias, porque assim já fica muito mais interessante. Daí também foi onde que me chega na MZ, como ele sempre está fazer penteados, tem sempre os acessórios que acaba para acompanhar penteados. Então ela fala isso, assim, por que não? Então daí acaba para entrar com acessórios naquela apresentação, primeira apresentação que eu fiz exatamente na Palácio de Cultura, e foi exatamente no mês de junho, acaba para fazer aquela apresentação, onde que pessoas gostam por acaso, porque é algo diferente e tipo, é um ensinamento, né, que está trazer para pessoas, para conhecer mais sobre a história de nós. Né? E depois disso, para Macau, para mim, para fazer dela, já estava. Tipo, era mais uma experiência, já sei. Depois disso, e me veio, meus coxinhos, me já falou assim, Joana, por que nunca estás explorar mais? Porque é uma coisa muito bonita e diferente. Explora mais isso, continua a fazer. Daí não vou fazer aquela sessão fotográfica de lançamento, né, de marca, quando eu fazer aquela sessão fotográfica, onde eu fazer penteados criativos e também uso de acessórios, como eu uso de produção em conjunto. Depois fazer criação de página e criação de página, fazer publicações, e não é uma pessoa que tem estado para interagir muito, e uma coisa que um diploma hoje em dia, no passado, quando eu fazia banca tojaba Samacarau, onde que está hoje. E graças àquele pequena iniciativa que teve, com a ajuda também de pessoas próximas, e hoje estamos onde que está, né? Para continuar a caminho ainda. Yeah, e Buta faz um trabalho que é mesmo muito bonito e eu costumo acompanhar Obrigada. para hoje a minha investigação que Buta faz também é excelente. Yeah. Ok, Tati, mas você também faz uma pergunta, uma cozinha óbvio, mas queria perguntar de onde que inspiração também? Para quem que sabe? A mim acho que já sei qualquer resposta, mas pode. E também uma coisa que incrível, tudo pessoas que se ali pode ser à vontade para fazer pergunta na caixa de perguntas de baixo, onde tem aquele ponto de interrogação.
Só faz perguntas lá para a Joelma e eu também perguntar. Então, de onde que também inspiração para fazer? Bom, Tá, Carol? bem, enfim, acho que antes de fazer a inspiração, deixa eu falar só o conceito do nome, porque, enfim, chama Carol, muita gente está perguntando coisa que significa. Nada mais, nada menos que Nha Cabelo, não Olaf de Senegal, né? E Sama, Nha Carol Cabelo. Então, tem um nome original que me encontra uma coisa enraizada, para pôr no nome de aquele marca ali. Bom, falando de inspiração, de onde que minha inspiração está bem? Uau! E assim, a mente acredita que eu nas questões de ancestralidade, que assim, questões de herança, espiritualidade e tudo mais. E acho que a coisa que te inspira mais é minha origem, por assim dizer, minha origem, minha história, minha passado, porque sabendo que eu sempre tive contato com o cabelo desde pequenote. Então, desde pequenote, começa a aprender de forma a observar, né? Minhas primas mais velhas, minhas tias, minha mãe, minhas avós, a fazer cabelo. Então, desde pequenote, aprende observando. Depois, onde começa a praticar, na primas mais pequenotas, porque assim, não aprende penteado com a pessoa mais velha de família e bom, nunca vou pintar mais velha de família, sempre estou pintar mais pequenote. Então, a inspiração também disso, para fazer esse penteado. Às vezes, quando está fazendo criação de um penteado, não está pesquisar imagens, não está pesquisar a história do que penteado, para você entender mais o conceito, como é que está funciona, tudo e mais. E a hora que eu pesquiso, então, eu uma fotografia, me inspira naquela fotografia, através de páginas também que te siga, a hora que já onde eles publicam uma imagem, uma história de um penteado interessante, então fala, uau, espera aí. Então, estou inspirativo nisso. Então, uso bastante sites também para fazer pesquisas antes mesmo de fazer qualquer criação de penteado. Ai, É isso. que ele é muito bom fazer trabalho informado. Yeah. Trabalhar para encontrar aquele conceito da criatividade que é um processo. Yeah. Não é apenas chegar a fazer, é estudo, é pensar na maneira de fazer, depois agora até chegar que aquele produto final. Yeah. Eu gosto sempre de falar disso da criatividade, como antes eu vejo pessoas de pensar que a criatividade é magia. Ser criativo, acho que está. Yeah. Mas... É que assim. Mas... Yeah. Maneira que maneira que vou ver para Cabo Verde. Maneira que ninguém para Cabo Verde. Assim, como na Cabo Verde tem a imigração, né? História da imigração e tudo mais. Na Guiné também tem pessoas que têm aquele objetivo, que têm aquele sonho. E minha mãe veio para Cabo Verde, deixando no pequenote, me com meu irmão. Então, depois de, se não me engano, 6, 7 anos, assim, e manda buscando. E que ela botei migra, voltava para um país, depois a hora que o coisas já botava a preparar terreno, né, por assim dizer. A hora que o coisas está mais direito, botava manda buscar os filhos. Então, e manda buscando. Não vinha exatamente no 2008, e como minha mãe estava ali, então, não bem. Exatamente no mês de setembro, quando chega. Foi 8 de setembro. Nunca até esqueço aquele dia, porque foi um misto de sensações, né? Porque você ficou muito tempo sem olhar para o mãe, que é uma pessoa, que é uma figura muito importante que você tem. E de tanto tempo sem olhar depois, naquele dia, que eu chega, para dar aquele abraço. Epa, é incrível. Mas foi exatamente isso, que foi também chega na Cabo Verde, depois disso, um estudo ali, no sexto ano, terminei minha liceu ali, fazer amizades, com os cabo-verdianos, por isso que eu estou falando e guineense, sim, e não está minha país, não está adora minha cultura, mas não tem Cabo Verde no coração. Yeah. Yeah. Assim.
imigração é história de praticamente todo o povo que Povo, foi yeah. colonizado, né? Sim, é verdade. E quanto a projetos, tem acompanhado a trajetória, né? Porque a Maçã Macarau surge em 2020 e nesses 3 anos, Não, qual desculpe, que é um 2021, projeto que 21, botar? que surge. Desculpa? Desculpe, surge em 2021. 2021. Pensou que foi 2020. Sim, Desculpa. não, 2021. Desculpa, foi Sim, 2021. não, Durante todo yeah. esse processo, né? Uhum. E essa evolução, como hoje o trabalho fica cada vez mais complexo, digamos assim, que é a criação. Não, é complexo que cresce mesmo. E claro que foi um evento, não sei, mas também para fazer produção de eventos, não é? Sim. Tem algum evento que você pode falar marcou na sua trajetória? Algum que você tem um apego especial para ele? Pude falar de um que recentemente acontece, que foi algo que dá uma outra visão que o plano que fazia que dá aquele clique até para Joel, mas espera aí, está na hora de porque assim, com uma essa macarrão com outros olhos, você entende? E que foi que feira que participa, né? Recentemente, que é a Feira do Empreendedorismo e Fomento Empresarial, que a ProEmpresa organiza, e foi a primeira e grande exposição, assim, onde que foi mesmo desafiador, porque não só, tipo, teve feira, então assim, tem feira e tem que estar apresentação macarrão, não só tipo, só para levar penteados, ou para uma fala, ou para passar vídeo, de alguma outra forma. Onde eu vim desenvolve uma ideia de quadros, que fotos que eu não tinha feito produção, também que é um grande amigo, né, e que acaba para desenvolver e uma coisa acaba pedita que se fotos, que talvez quiser edições de quadros, e que é Marcos Semedo, é um jovem também que muito criativo, acaba por fazer edições de fotos e exatamente se não tinha exatamente não, vamos ver, fui muito além. Para Maurício também é uma pessoa que pode falar como você trabalha e já sabe exatamente e qual é o conceito, como que está funciona, então porque quero de puxar assim falar, olha, eu só pensava isso aqui, agora que apresentar, então fala, uau, e fica exatamente, então eu acabo de desenvolver aquele quadro, que são uns quadros onde tem aquele foto, depois por detrás tem aquele imagem inspirador, né? Que tem inspiração daquele quadro, tudo mais. E aquele feira foi muito grandioso para mim, para modo permitir-me de fazer macarrão com outros olhos. Para modo, antes de fazer macarrão, tem que fazer isso, tem que fazer, tem que fazer. Depois, epá, então, realmente a coisa que eu estou a fazer é, tem que estar pegado com o gara, assim, porque é algo diferente, entende? É algo diferente e especial. E outros eventos também que como podia falar assim, que até hoje a gente até esquece, que faz mesmo anos atrás, foi um evento que eu fazia junto com o grupo Modeling, que era que é um grupo criado por Joana Almada, e esse está fazer desfiles de moda inclusiva, né? Foi primeiro, se não me engano, foi a primeira pessoa que fez mesmo um desfile assim, onde tinha cadeirantes, tinha pessoas e tinha diferentes padrões, né? Diferentes corpos. Então, onde que foi ser instrutora, entende? Trabalha com pessoas de diferentes padrões, tipo, e depois isto é, depois ser coreógrafa. Então, de que lá fica até hoje, tipo, para diferentes padrões, pessoas carequinha que se deficiência, né, por assim dizer, como de então muda de forma mesmo como trabalho, que assim, então acaba para formatar de outra forma. Então aquele evento que também que nunca se esquece,
que até hoje não tem vídeos na minha rede social, que em vez de quando assim da partilha, da coisa, foi algo também diferente. Mas, se eu for, até agora, o ponto mais alto ainda de Samacaró foi aquela exposição que eu fazia na FIC, Na naquela feira. Pepe. Yeah, perfeito. Pepe. Pois, Yeah. e gosto de eu sabe lá, por Uhum. acaso, e gosto bastante Yeah, do também trabalho. não fazia um desfile, né? Onde é que não fazia aquele desfile que tinha eh, 4 marcas, né? 4 mulheres, Yeah, mulheres também, e que labuta, que naquela junção de aquele 4 marcas, onde no trabalho, depois na final e surgiu aquele resultado, que ela foi trabalho de 4 cabeças juntadas, né? Por assim dizer. Então foi incrível mesmo. Foi muito bom. e exatamente. Aquela Hum, que é essência, aquela que propriamente acha também uma das coisas mais importantes que não pode fazer na arte é acha yeah. nas pessoas e coopera e como eu botar cada trabalho individual, né? Vou que vou Uhum. fazer na aquele design de cabelo, tive aquele de Uhum. maquiagem, né? Aquele Sim, socorrinho que na querem. sapato e Vida de sucurinha, acessórios. tem misena, acessórios. Exato. Exato. Cada um individualmente, meus trabalhos individual é espetáculo, mas canto junta com aquele Então, desfile, aquele conceito, aquela música, fica uma coisa, a mim acha extraordinário, fica mesmo yeah. muito lindo. E que ela que botou hoje meu poder de cooperação na hora que botar as pessoas como coopera. Exatamente. Exatamente. Porque acho que para fazer um trabalho mesmo, qualquer trabalho que você fazer, você precisa de outras mãos. Ninguém vai conseguir fazer tudo, não está fazendo tudo no só. Não, é impossível. Então, se não tem humildade, que assim, e mente aberta, Yeah. sobretudo, de aceita mesmo sugestões. A minha hora que está fazendo trabalho, principalmente quando está trabalhando com dizer, e não está sugerindo o companheiro, está falando, já olha, tipo, assim, mesmo se tem um penteado que você conseguir fazer mais, que não está tempo, já olha, simplificado, fazer assim, não sei o que, não está fazendo, e está por mão, e está fazendo, outra gente está sala, está por mão, está fazendo na produção, qualquer trabalho que você está fazendo, você entende? Isso é bom, como aquele que é trabalho de equipa, aquele que é uma cooperação, um trabalho, não está fazendo um trabalho saudável, depois pelo orgulho, aquele resultado, não está fazendo, uau, é isso. Porque não tenho certeza, mas sempre fazendo isso, alguma cozinha tá por si, assim. Então, por isso que é bom sempre ter um trabalho em equipa, isso é bom. Yeah, exato. Exato. Hum. Tem algum penteado Hum. em particular que já vou fazer de do repertório que mais tocou ou que você sente mais orgulho dele? Algum em específico? Tem, sim. Tem vários. Tem vários. Eu não sei para que os outros que gravam, mas... E um, um, um dos penteados, assim, que gosta de contar essas histórias, é aquele penteado de que você está fazendo aquele modelo, licença, Ah, aquele ah, penteado que você escolheu, né? E é é um penteado muito, muito, muito especial, tem uma história muito incrível. Ainda também posta mais na, na, na página, né? Brevemente, sobre que é um penteado que está a pertencer à antiga República Democrática, República Democrática do Congo, assim, uhum, que é um penteado que chama e é um bobo que está a pertencer à tribo uhum, Mangbetu, assim. uhum, Na escultura, eles têm vamos dizer, tem uma cultura de alongamento do crânio, assim, alongamento do crânio. Então, por isso que o penteado tem aquele estética, ah, né? De ah, crânio alongado, já e sei. tá ficar Yeah, yeah. exato. Então, desde pequenota, que a criança nasce, já esta começa a amarrar a cabeça, bem apertado. Daí, conforme você cresce, como a criança nasce, se a cabeça já não se olha para a cabeça mole. Então, conforme você cria, e se carne fica tá Uhum, longa.
Então, para eles é o quê? Quanto mais longo o crânio era, mais longo, era sinônimo de sabedoria e também era mais respeitado, você entende? E por isso mesmo que essa prática, que é a cultura de alongamento de crânio. É claro que tem vários outros penteados e que fazem que deixam tipo, quando termina o paciente, outra coisa, assim. E uns penteados também que fazem que deixam teu orgulhosa, que depois assim, Joana, espera, então gosto de tudo penteado, o pode fazer, para modo realmente é que é difícil, assim, com estudo, com atrevimento, com força de vontade, uma buta faz, entende? Foi na Miss Cabo Verde Internacional, que foi também um dos grandes eventos que Samacarau esteve presente, assim, e Yeah. que deixando orgulhosa mesmo do trabalho que foi desenvolvido lá, onde eu desenvolvi os 4 penteados, cada penteado tinha sua história, onde eu pude estar com meninas, a partilhar com elas um pouco sobre Samacarau, sobre a história de cada penteado que essa tal usava, assim. Então, cada penteado lá foi muito especial para mim, porque foi dias de trabalho, com pessoas também bem próximos, te ajudando, estava lá comigo de noite até madrugada na sala de trabalho, minhas amigas, agora que estava noite, não sei, estava lá te ajudando e fazer criação de penteados, assim, e foi incrível mesmo, e cada penteado lá foi especial mesmo para mim, foi muito especial. Muito bom. Yeah. Ele é muito interessante. Por acaso, não é familiarizado com aquela técnica lá de alongamento de De crânio. crânio. Então, Yeah. como uma coisa que gosto de é fotos vintage de África, de continente Uhum. africano. Onde eu costumo dizer, e mesmo tem um livro onde que assim, os livros preferidos que essa lista É? que como é que é o nome daquele livro? The African Photography, é registro de fotografias de continente de 1870 a 1970. Yeah. Então, se um dia eu venho em estúdio, por mostrar aquele livro lá, então acho referências nele. Então, Yeah. acho muito, muito interessante esse processo de job, origem e fase. Faz um trabalho com mais substância e que ele é Yeah. muito, muito importante. É isso, porque assim, quando começa com o Samacarau, e traz aqui as histórias de penteado, então assim, e para modo, como no início, sempre cabelo não tive ligação, porque minha filha, um grande cabeleireiro, minha mãe é grande cabeleireira, tá vendo? Ele, o cabelo, ele é muito bom. Então, para assim, nunca pude falar, nunca pude bem fazer só penteado, depois quando deixar vazio, assim. E para nós, na nossa cultura mesmo, no continente, deixar para culturas africanas, né? Porque nós temos o nosso continente é constituído por mais de 50 países. E cada país tem N etnias, assim, etnia Yeah. genômica, colônias, né, para poder coisa. E cada etnia fala a sua própria língua. E cada Yeah. etnia tem a sua própria cultura, assim. E cada coisa, e cada gesto, cada coisa que nós está fazendo no continente, e tem esse significado. E também penteado é isso. Penteado dentro do continente africano tem vários significados. E tem nomes diferentes, cada penteado. Aquilo que eu entendi chama tranças na go. Tranças na go que é um termo que vem na época de escravatura, assim. Mas e tem outros nomes, você entende? E em outros países do continente. Ele está chamado de outra forma. Na Guiné não está falando lembrança. Não está falando lembrança. Na Cabo Verde não está falando rego, assim. E então, cada penteado dentro do continente tem seu próprio significado, tem sua própria história. E penteado simboliza N coisas. E tem penteado que está fazendo só para casamentos. Nós podemos olhar nas culturas nigerianas e também, e que é mesmo, e ganeses também. Assim, cada penteado
penteado de casamento, mãe tem esse penteado que está fazendo, madrinha tem esse penteado que está fazendo. Cada penteado tem uma simbologia, tá? Representa alguma coisa. Se vou solteira, antigamente eu só conseguia identificar vou através do penteado. Se vou solteira, esta sabe, uma voz solteira. Se vou casada, esta sabe uma voz casada através do penteado. E tem indica o estado social, além de indicar o estado civil, e tem indica localização geográfica, assim, tipo, de onde que bem. Então, e tem uma história forte, tem significado forte por detrás, assim. Só que pronto, já não sabe. A história que não foi ensinado sempre foi que ele pôs, né? Que a história que foi contado para quem é que cuida, não para quem é que recebe, por assim dizer, né? Yeah. É claro que tem uma história. Tem histórias de penteado, tem história antes da escravidão de penteados. E tem história o que é que acontece com o nosso cabelo durante a escravidão. E tem história do que é que acontece com o nosso cabelo depois da escravidão. Assim, na hora que a gente está falando antes da escravidão, você está falando de que identificação, identifica e buscar, por exemplo, no Antigo Egito, né? E, e, ela sabia se era de nobreza ou não. E que à toa que está hoje a Bonita Soja na firma está retratados e perucas, né, de rainha do Egito. Tá, tem esse peruca cheio de tranças e tá, usa bastante acessórios, tipo uso de ouros e miçangas, né, de pedras preciosas. E que à toa que a história de faraó, com esse barba que tinha ele trançado e tem ele enfeitado, assim. Isto é, antigamente, no poder no Egito, esse cabelo mesmo, antigo Egito, era mesmo o cabelo afro, não falei que cabelo beijo. Que era que Yeah. era nosso cabelo? Que era que era esse cabelo, você entende? É cabelo beijo. Amor, faz sentido porque se você repara e últimos tempos, últimos pesquisas que faz, por que tinha cabelo é tão grosso e depois fica tacote na cabeça toda hora. Não está vendo porque tá cabelo toda hora fica tacote assim. Mas não, é cabelo é sim, porque é de região condena, você entende? E tem uma extrema importância na minha cabeça. Ele está protegendo de clima do meu país, está protegendo de raios solares, você entende? É por Yeah. isso mesmo que está bem próximo e o couro cabeludo que pode proteger, você entende? Ele é resistente, Exato. nosso cabelo é muito resistente, você entende? Então, e por isso que eu estou falando, e Sama Carol tem tio ainda para falar sobre cabelo, sim, tem ainda tio, e a gente está fazendo pesquisa bastante sobre. Cada imagem muito interessante, também está fazendo pesquisa pensando sobre nos histórias do nosso cabelo. É muito rico mesmo. Yes. Muito obrigada, exato. Não tem nenhuma pergunta ali, então aconselho a todas as pessoas, qualquer pergunta que nós tenham, que ele é uma conversa informal e nós podemos à vontade para participar. Por favor, nós fazem pergunta através de caixa de perguntas. Vamos assim, nós fazendo comentários. Quanto mais comentários fazer, mais difícil vai ficar as perguntas. Mas se fica na caixa de perguntas, vai ficar logo lá. Não tem nenhuma pergunta ali de meus acessórios que só está falando que visão que você tem de 5 anos em relação à marca Sama Carol. Uau! Que ele foi uma pergunta muito boa. De 5 anos. Exatamente o que está falando da Sama Carol de 5 anos, eu estou já num outro patamar, assim. E eu estou já é uma marca, mas estou já uma marca ainda mais grande, assim. E eu estou já Sama Carol. As pessoas estão falando assim, eu estou um espaço, assim, um espaço de Sama Carol, onde a gente tem exposições e muita coisa. Tipo uma oficina de penteados, assim, uma oficina de penteados. Nice. Então, o objetivo mesmo é chegar lá, assim, mas é claro, quando chegar lá é capa para. É para continuar, como a hora que chegar tenta ficar lá parado. Tem que estar continuando a fazer coisas novas, assim. Mas a ideia de Tamacarau é a ideia de um salão, tipo um salão cabeleireira, já está. Não, é uma oficina onde que você pode apresentar N coisas, você entende?
Exato, nice. Que ele é um excelente plano. Excelente plano. Yeah. Yes. Tem uma grande visão. Uhum. Exato. Tu tem alguma pergunta? Pergunta é um penteado assim mais desafiador. Tipo, que eu vou fazer. Como? Pode repetir, por favor? Dizer, é um penteado mais desafiador que eu vou fazer. Penteado mais desafiador que já fez. Foi um penteado com fazia na Carnaval. Foi exatamente na época de Carnaval. O grupo Afro Belgiassi, assim, porque como esse também é um grupo que tá desfia, que fala sempre sobre histórias, né, de penteados africanos, assim. Aliás, desculpa, história de culturas, né, africanas, essa traz de diferentes povos, de diferentes e culturas diferentes etnias. Então, como pudesse ser desafiante fazer aquele trabalho, que eu tive que trabalho depois de fazer criações de penteados. Um dos penteados que mais desafiante, que teve dias para fazer, porque normalmente não está fazer penteado num dia, num 12 dias, já está. Tem mais aqui. Mas que não tive 3, 4 dias para fazer aquele penteado. Para modo, já não observa a imagem de coisa que está fazendo. Mas o problema é o que está fazendo. Já não começa a fazer de um jeito, já não começa a fazer do outro, já não. E teve minha amiga que você está jurando, e para modo, porque está fazendo assim, não começa a fazer daquele jeito e começa a dar certo. Mas só que quando que já está fazendo, já está na 12 dias, já está na 13 dias, no quarto dia que terminava, não está fazendo, está larga, vai deixando deixá-la, não sabem fazer outra coisa. Para modo, é um penteado muito desafiador. Foi difícil mesmo de fazer, porque você tem que processo de trançado, depois vou fazer aquela montagem, né, de penteado. É que é fácil. Aquilo foi um penteado vamos assim, que trançou, que com desespero, para modo, tem que estar fazendo, tem que estar fazendo. E aquela foi um dos penteados que mais desafiador que já fez. Foi aquele assim, que de cima E cabeça de serpente que está lá. É cabeça de serpente. Ok. Nós Já ainda sabia, cobra cara. aqui, a hora que Já a sabia, máquina cara. fica. E É exatamente. E massa. aquele penteado foi desenvolvido para a rainha do Egito, né? A Carnaval, rainha do Egito. Então, no Egito, no Egito, eu não sei, antigo, esta usava tinha amuletos. E cobra que simbolizava a proteção, assim. E está proteger bem de maus olhados, de mãos que de lugares, ou agitação num lugar que pensa num lugar que tem boa energia. Então, cobra que simbolizava isso, foi isso. Era um amuleto de proteção. Por isso que esta usa bastante acessórios de cobra. E então, quando vão fazer, deixa eu fazer aquele penteado, então acaba e usa aquele penteado de coisa, com cabeça de cobra naja. Uhum. Yeah. Exato. E Chanfro, a mim gosta de trabalho que você faz, como a de valorização que tu dá. E a nós dá chama é interessante relação que não tem com o cabelo. Como a nós como povo que foi colonizado e que Cabo Verde como um país que consome maioritariamente mídia que também de países europeus, americanos, não tem uma visão interessante com o nosso cabelo, que a mim está chamando da melhora. Mas te lembra que a minha era pequenote, tipo, a mim com 6 anos, 8 anos, estava salão com minhas tias, essa tudo deslizava o cabelo e essa perguntava, por que desliza o cabelo depois? A hora que fica grande. A mim sempre ainda falava não. Para morrer só aquele cheiro da família, que aquele cheiro lá junto do meu cabelo. Mas hoje em dia, eu coisa que botar, eu como uma pessoa que está fazendo boa arte na cabelo. Coisa que botar de aquela relação de pessoas hoje em dia com o cabelo, principalmente de na Cabo Verde. Na Guiné, nunca saber moda, mas se você quiser falar também, moda que tá servo bom.
Yeah. Foi muito bom tocar naquele ponto ali. E sim, mal que pude falar, hoje em dia, esse não vou falar muito bem, já tem mais aceitação, que assim, devido ao trabalho de pessoas que têm estado a trabalhar, já tá fala sobre nos cabelos, tá fazendo eventos sobre, assim, e, e pessoas começam a aceitar mais, por quê? Normalmente, a hora que o famoso faz uma coisa, assim, alguém super famosa está fazendo uma coisa, aí já o que está acontecendo, uau, se tal pessoa fez, então quer dizer, e a pessoa só começa a fazer. Então, e principalmente depois que o Beyoncé lança esse álbum, que é Black is Queen, tá Aham. assim, e apresenta vários penteados africanos diferentes e boia mulheres pretas diferentes, usa cabelos diferentes e artistas começam também naquela linha de usa isso, você entende? De usa a moda, a moda é bonito, a moda e tudo mais. E pessoas começam a usar mais, começam a aceitar mais, começam a ter movimentos de empoderamento, de falar mais sobre o nosso cabelo. A mesma pessoa, que se uma vou falar, quando eu pequenote, eu estava no salão, pode falar cabelo. A mesma pessoa que desde pequenote nunca foi ensinado a amanhã cabelo. Nunca foi. Nasce em criança na Guiné, tem 13 anos de idade. E desde pequenote, tem cabelo muito bem grande. Várias frisas. Então usava produto para esticar banho cabelo, para desprezar por tempo, assim. E, e me sempre então usava esses produtos, minha cabelo até ficava bonito. Porque como, tipo, então o cabelo tá rejeita mesmo, você entende? E por isso Yeah. fica liso, 12 dias botei a ponta para fazer assim, depois então começa a ter grossa na fio, na ponta, na raiz, botei que estou na frente. Minha cabelo tá recusava. Então usava produtos que até era apropriado para minha cabelo, assim, e tá recusava. Então, então lembra quando que eu era pequenote, tinha produtos que eu usava, minha avó usava na minha cabelo, e e ficava super bem na minha cabelo. Que era o quê? Que era manteiga de karité, que nós conhecemos muito bem, e teve um também que está fazendo polho de palma, que está falando City Malgos, que está fazendo polho de palma. Então, eu usava na minha cabelo, depois Itapuba me corda na cabelo, e minha cabelo ficava muito bem assim, entendeu? Já cortar o cabelo muito vezes quando eu era pequenote. Cortar o cabelo muito vezes amor. Minha cabelo também tem uma certa altura que já está por ir mais, tinha que estar corta. A hora que corta, tinha que estar começa o processo de novo. Desfrisa, faz isso, faz aquilo. Então, meu cabelo foi muito agredido quando eu era pequenote. Mesmo quando vinha para Cabo Verde, minha mãe também tinha salão, estava na hora de desfrizar cabelo. Então, eles frisavam, desfriza com extensão, me dá porra minha extensão. Desfriza, faz aquele da porra, aquele. Mas minha porra começava na moda também, estava perdida em relação a isso. Totalmente perdida. Mas hoje em dia não. Já tem anos que nunca pus nem desfrizante na minha cabelo. Nunca cresceu de desfrizante na minha cabelo. Olha, minha, foi já, nunca cresceu de desfrizante na minha cabelo. Minha cabelo é bonito assim. Depois que não aceita minha cabelo, que eu falei para minha cabelo é bonito. Não aceitar, não começa a usar tranças. Não começa a sempre usa cabelo, né? Por assim dizer. Mas gosta que então usa tranças, depois que começa a trabalhar com esse macarrão, fica criando outros olhos. Tipo, outros olhos mesmo. E teve uma aceitação diferente. Já sabe, como eu cuidando da minha cabelo. E qualquer produto que eu uso na minha cabelo, que está ficando reto. A minha tia hoje então usa Yeah. manteiga de karité na minha cabelo. Então usa manteiga de karité. Por os outros produtos, não sei, de outras marcas que eu usa, porque desenvolvido mesmo para os tipos de cabelo. Mas a hora que eu manteiga de karité na minha cabelo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque aquele é um produto que realmente foi feito para nós. Você entende? Tanto para pele como para cabelo. Yeah. E, exatamente. E então fica tão contente com a moda me influenciar minha mãe acabou desfrizando nesse cabelo, entendeu? Minha mãe também já há anos já para por desfrizando nesse cabelo e só fica foi minha carapinha, minha carapita. Então eu gosto do cabelo e é claro, por extensão, por gosto de esse cabelo, então por se saja, né, cabelo cozeiro. E tá trança esse cabelo, e tá foi, tá fazendo esse trança, tá fazendo esse tá pintando esse cabelo, tudo olha tá muda, vamos olhar cabeleireira, tá certo? Mas então, esse cabelo próprio de ser gastar pontos, né? Não, gastar despesa mais, vamos ver que não gastar despesa mais, você entende? Então, e a hora que não aceita que é de nós, e não valoriza,
Não procura entender. Para alimentar, que uma coisa aceita tudo de bom. Tem que entender exatamente essa história, essa origem. Tem que saber por que não tem isso, por que tem a cabelo, por exemplo. O porquê de porquê. Você entende? Tem que estar fazendo a questão ali. Eu tenho que estar pesquisa para você. E a hora que eu ler, você mais sobre boas vídeos, olha pessoas igual a você usa, você está fazendo uau. Então você passa a aceitar. E ninguém catapou o contrário, você entende? Então, hoje em dia, e nunca está sentir à vontade, e capaz uma hora de encaixe, mas fica muito, mas nunca está sentir à vontade de usar um cabelo liso, tipo um peruca, assim, então chega para um peruca liso, não sei sabendo que coisa que me está fala, e também contra, você entende? Coisa que me está minha trabalho próprio também contra. Não é que pode usar, sim, pode coisa, mas nunca está sentir à vontade de fazer isso. Então fica mais à vontade assim, minha trança, e fazer que cabelo com uma liga com coisa que não está fazendo, entende? Não tem que estar, não ver? Ser, usando a própria imagem para coisa que não está fazendo, entende? É isso. Exato, exato, eu Exatamente. concordo plenamente. Exatamente. Aquele que o Flan trazemos memórias, como a mim também, quando eu era pequenote, minha avó sempre tive problema com caspa, minha avó topou a mim babosa, depois eu rolava meu cabelo na fio, se uma pessoa tocava, né? Yeah. Então, por E isso é que mesmo concorda com hoje, tudo. botou hoje, esse mabufla, cada cabelo é diferente. Por exemplo, a mim, põe cabelo fica direito, a mim então usa sabão natural de babosa, que é shampoo, Yeah. sabão barra, que é lá que cada cunha cabelo e daí fica espetacular. Mas se cada um tem cabelo diferente, cada um Cada tem um uma tem história esse cabelo diferente do seu diferente, cabelo. exatamente. Cada um tem esse cabelo diferente. E é diferente, ora, como sabe bom, qual é que tipo de cabelo que você tem, assim? Qual é que é o tipo de cabelo que você tem? A partir daí, eu vou poder pesquisa, por exemplo, o que está dando no cabelo. A mim, me descobri, mas usa produtos que têm químico, assim? Uhum. Produtos tipo que tem na sua composição, que tem bastante álcool, que tem sal, que até cabelo. Só Yeah. punha cabelo, está reage de forma diferente. Só punha cabelo tá fica tipo e tá cria uma rejeição que depois não e a cabelo e tá fica seco, tá fica áspero, tá Yeah. fica com textura com fixe, você entende? E a hora que você sabe o cabelo é moda, então é mais fácil. Você acaba por usar produtos que você vai estar bem com o cabelo e é essencial. Aí você fica aí para minha cabelo está bonito, está gosto do meu cabelo, se não está. É para morrer realmente de você fazer o puxar o cabelo. É por Exato. isso. E depois tem uma coisa que está achando interessante. Por acaso tem duas coisas Uhum. que vou ter perguntas, né? Uma pergunta, tem umas coisas que está achando interessante. Que pessoas estão falando, cabelo quanto mais beijo, mais forte é. Mas é assim, Uhum. Uhum. quanto Não tem nada a ver. mais ele é encaracolado, mais frágil ele é. Mais você tem que cuidar dele com cuidado. Dele, sim. Yeah. Exato. E agora estamos brincadeira. Brincadeira. Pessoa que botou de às vezes botou de outros na minha cabelo, outras pessoas estão a fazer descoloração nesses cabelos, assim. Depois minha cabelo só está quebradinho, não sei o quê. É para modo de pôr um químico no meu cabelo. Então, eu tenho que estar. Ora, a partir do momento que eu põe químico no meu cabelo, Yeah. eu tenho que estar sabendo como que eu estou cuidando dele, assim. Como que eu estou Exato. cuidando dele. Coisa que eu usa para pôr. E por exemplo, desde quando eu vinha ali de pequenote, assim, quando eu vinha ali com 13 anos exatamente, na escola, também bem as colegas, tudo, então, o cabelo comprido, tipo, então, esse cabelo fino, cabelo encaracolado, uau, forte nisso tem cabelo bonito, não tinha, nunca tem cabelo bonito, você entende? Então, nunca trançava, sempre andava, tinha que deslizava minha cabelo, tinha que deslizava, um pouco trança, quando ficava na padrão, no mesmo patamar que menino, você entende? Amor, esse cabelo tinha uma certa característica cantadora. Mas depois eu começo a falar com meninas, quem é que tem que. Esse gosta desses cabelos. Para esse padrão é outro, tipo Yeah. padrão Barbie, entende? E então, isso, depois já botou assim, meu Deus do céu. E não foi mostrado coisas de formas distorcidas mesmo, depois então, que me condena aquilo
que de meu tá de outro bonito, você entende? Só tô com por isso se família que você queima pronto. Ai, porque que eu pequeno acidente disse assim, mas pronto. Sim, se não está falando, então, nos cabelos, a partir do momento que vou aceitar, visão é outro, você entende? Visão é totalmente diferente. Exato, exato. Yeah. Sei que é lá mesmo. E é muito interessante, acho interessante que ele fala sobre significado de penteado Uhum. que tem na cada país, na cada etnia. E únicas Uhum. coisas que eu interessante entre aspas, né? É que a única Uhum. primeira coisa que acontece no processo de escravatura, a primeira coisa que está Uhum. fazendo era cortar o cabelo de pessoas. Exatamente. Por quê? Enfim, que a questão de depois que basta, como mesmo não estou já na firme, né? É só cortar o cabelo, é estar raspado esses cabelos. Yeah, Como assim, se não falava, através do penteado, eu estou conseguindo localizar o companheiro, assim, estou conseguindo localizar, estou conseguindo saber, yeah. e de onde que vou. Então, lembra-me, e na época de escravatura, porque pegado e povos, né, na costa da África, principalmente, eles pegaram de diferentes lugares, assim, de diferentes Uhum, lugares. Então, estava tudo no mesmo barco. Então, bom, uhum. como eu consegui identificava e como você está falando antes, como eu consegui identificava alguém que era do mesmo povo, do mesmo região que vou, através de penteado, Yeah, assim, através de penteado ou através de acessório que a pessoa tá usa, você sabe, epa, ele vem da mesma região que mim, e esta começa, tá comunica, tá fala com o companheiro, assim, tá começa a fala. Então, a coisa que aconteceu, medo que os colonos tinham na época, que os traficantes de pessoas escravizadas na época tinham, era que se formava um rebelião, assim, yeah, famoso, tinha isso para conseguir comunicar, e, então, e essa forma conseguir formar um rebelião e planejar fuga, coisa do tipo ataque, etc. Mas só que, como eles têm aquele medo, coisa que acontece, estar raspado esse cabelo, sem que as pessoas estar raspado esse cabelo mesmo, e depois essa pobreza, assim é que eu consegui identificar o companheiro, assim, uhum. famoso, sabendo que é um continente grande e cada pessoa está falando uma língua diferente, então isso que eu consegui identificar o companheiro. Então, lá que tinha como comunicava muito, entende? E não só também, naquela parte que esta taraspava e gente de cabelo na época, né? Povos de cabelo na época, e mesmo povos escravizados, passa taraspava essa cabeça, mas de forma de manifesta, né? De mostra-se descontente, é taraspava esse cabelo, mas mesmo tá chora, tal coisa, e que forma que tem demonstra, você entende, esse sentimento e naquele momento, você entende? Então, é uma história muito falar. A partir do momento que se faz isso, esse cara para corta, você entende? Esse corta aquela ligação e que essa tema que esse cabelo, porque o nosso cabelo tem uma importância enorme. E que à toa que às vezes quando não está penteando cabelo era só alguém de família que está fazendo o nosso cabelo. E mim, quando me era pequena, tinha um tia preferido que está fazendo a minha cabelo, outro tia não, tinha um tia que é para fazer cabelo. Então, para nós cabelo é sagrado. O Yeah, cabelo assim, é muito sagrado. Como eu acredito, também lembro minha avó que falava, mas a hora que eu penteava cabelo, eu tinha que tratar tudo de pente, eu tinha que catava os cabelos que tá aí, para o vai inteirava ele, porque a pessoa pode fazer o mal através do cabelo. Assim. yeah, yeah. Então, Aquilo que minha avó tava tudo isso, também. você entende? Exato. Então, a boa se corta alguém, se corta alguém, se bem que tem uma coisa valioso, algo que tem uma simbologia forte, você entende? Você imagina a modo que a pessoa tá fica caçada, você entende? Conversas espetacular.
Espetacular. Mas acho que já está Yeah. na hora de Já está na hora, terminar, né? ou... Não, pera. Deixa eu perguntar mais umas coisas. Ok. Uhum. Tem aquela pergunta que sempre te perguntaria, né? Qual que é Uhum. o artist way? Qual que é o moto fazer o arte? Que eu estou Desculpa, qual é quem é? o artist way? Qual que é Uhum. o caminho, ou qual que é o moto, ou o que te, lá qual que é a raiz de vou fazer o que eu vou fazer, ou de maneira Boa motivação. yeah. Qual que é o way? Yeah, estamos a... Minha motivação é aquilo que eu falava no início, né? Que a minha história, né? Que ligação que tem, que herança ali que tem, que herança que foi passada, né? De geração a geração. E principalmente, me fica tão contente, como um criança pequenote, assim, tem interesse para Macarau, já acontece sim, e depois da para da prestação para ouvir história, o que significa. Então, a hora que uma criança tem tanto interesse para saber de uma coisa, e um criança está conseguir identificar uma imagem e está conseguir saber exatamente o que está lá, está num bom caminho, você está fazendo um bom trabalho. Yeah. Então, a partir do momento que você consegue mostra que a criança, então você mostra que a criança, mas o que ele tem é muito valioso, é muito importante, que ele te dá é um, é um combustível, você entende? E te dá mais motivação para continuar a fazer coisa que não está fazendo. E se eu vou falar igual assim, uma coisa que aconteceu comigo na Carnaval, exatamente, porque eu estive na Escola Amor de Deus, onde eu vai fazer, tive uma conversa, né, com alunos de 7º, 8º ano e 9º também, e sobre a história do nosso cabelo, sobre o trabalho sobre Samacarau, tudo que esse trabalho que está fazendo em vídeo, fala com essa, explica isso. Então, na Carnaval, onde que as crianças que estavam na sala aquele dia, que nós estava lá, e estava na avenida, nós estava lá, te prepara, e hoje é pessoal penteado, e começa até hoje aqui os meninos penteados, lá no início, na primeira fila, e a minha pessoa, criança, está falando assim, mas assim, cadê falou, amor? E hoje a mamãe encoja, uma pessoa que ela está fazendo, cadê falou? Essa é uma Carol, ele faz penteado, mamãe. Já vou, já, que penteado lá, chama. É um penteado azul. Então, como criança, dá uma emoção diferente. Então, assim, uma criança, uma sala cheia de crianças, onde você está falando aí, uma criança consegue identificar, você entende? Naquele multidão, só de hoje é assim, queria, essa é uma Carol, queria um penteado assim, você entende? Então, quer dizer que passa algo de bom nele. E consegui hoje coisas de forma diferente, assim. Então, eu fico tão feliz com isso, tão contente de hoje aquela criança de forma que reage, né, sobre isso. Então, minha maior motivação é também de tudo isso e principalmente a hora que eu estou sabendo, eu consigo motivar outras pessoas a aceitar, assim, e seus próprios cabelo, eu conseguir muda uma pessoa se forma que tá pensa que tá odiaba e nosso cabelo, assim. Então, que ele tá acaba para motivar mais. Mas, Yeah. Aquele é extremamente. E é um trabalho super importante que você está fazendo. A mim está uma tragédia que, tipo, Uhum. nunca tá estuda e nunca estuda mais sobre história de Europa do que história de África no liceu. O próprio África, exatamente. E no estuda cultura cabo-verdiana no 10º ano. Acho uma cultura cabo-verdiana devia ser na segunda classe, terceira classe, e não lá na 10º ano. Então, aquele trabalho lá que você está fazendo é mesmo de louvar, é espetacular, é educativo, é artístico, é super. Isso eu não tenho que agradecer aquilo que você está fazendo. E muito obrigada ao tempo que o disponibiliza. Você está parece que tem mais perguntas.
Ele Papo está ótimo. sim. Não sei se te questiona, mas para além disso, a Carol se Miss Baranga que tem outras coisas que ela faz. Que te pode contribuir para ser caminhada artística ou para ser pessoa como cada artista não é só que arte que está fazendo, mas é tudo uma construção de tudo o que está a poder. Por isso, não seria te questiona, mas para além de pentear, se que tem mais nada que está faz. Da Cantafose, atualmente, Cantafose que é de coração. Eu trabalhei sempre com decoração de festas, né, de aniversários. Quando eu estava também Cantafose, tem uma página que é que cresce consistentemente. Só entra na minha perfil de Miss Balança, tem um link lá de página de decoração, Cantafose. E nós podemos olhar o trabalho e coisas que tem estado a fazer naquela área de decoração e também que tem estado a explorar. Então, coisa também que eu gosto de fazer, né? Minhas amigas estão falando um canivete suíço. Canivete suíço eu não sei. Que alguém foi lá comentar, mas um canivete suíço. Ai, pode. Logo no primeiros. Era no princípio. Yeah. E a Dira. Isso. É direito. Está pronto comigo também para uma horita puxar sempre onde está fazer trabalho. Não vai. Trança, faz isso. Muito bom. Bom, então, para quem que está com show, né? Plano onde ele pode tchau. Bom, para quem é que quer saber mais sobre mim, sobre meu trabalho, é só seguir a página Samacaral no Instagram ou no Facebook também. E Samacaral CV, assim. Nós está seguir e lá também. E no Facebook está através do WhatsApp também. Quem é que quer fazer agenda penteados. Um bocado a fazer só penteados artísticos pessoal, dá para tudo tipo de penteado, com tranças também, tudo tipo de penteado. E para qualquer ocasião. E é só entrar na página. Pois. Foi algo riba de hora, mas foi bom, com certeza, né? Sim. Um ano para. A mim também fica tão emocionada canto um modelo. É? Que bom. Que bom. Foi algo especial. Foi um penteado feito para um momento especial, entende? Exatamente. Então é só seguir a página, através também do meu WhatsApp, por entrar em contato e fazer agendamento para penteado, que você quiser. Nada que é impossível. Gosto de fazer nenhum penteado que é impossível, não foi? Basta vou mandar foto da vlog. Espetáculo. Por que não? Exato. Então, meninas, já sabem, eu sigo Miss Valanta, eu sigo Samacaral. Eu sigo. Eu sigo, eu sigo. Tem tio novidades para bem, eu sigo. Tá bom? Para nós poder ficar por dentro do assunto. Qual tive algum pedido de penteado assim mais estranho? I don't know. Se tem pedido de penteado mais estranho que já faz. Tem sim, que ela foi na Miss Cabo Verde, um daqueles 4 penteados com fazer, foi um daqueles mais desafiador. Quando com hoje, que eles mandam imagem, quando eu quero um penteado assim, eu falo, ok, tá bem, achei, vai ser possível sim, depois vocês falam, não está a fazer que penteado. Bom, fazer tanto pesquisa, tanto coisa para saber, mas quando estava a fazer que penteado, em que fazer, mas foi um penteado mais diferente, mais estranho que já fez. Foi aquilo. Ok, então depois, se você puder, manda foto para The Artist Way e não publica. Então manda nós. Sim. Então manda nós. Então manda nós hoje. Sim, para nós tudo no ódio, não está põe na story e... Yeah. Então, por enquanto nunca temos questão, mas
Depois, qualquer coisa, você pode falar comigo diretamente na página. Já não sabia quem você está encontrando, assim. Exato. Tá bom? Muito obrigado e para o Flow também. Obrigada eu pelo convite. Foi um prazer enorme estar ali com nós, né? Senhores, deixando eu ficar ali 5 horas depois do último, mas foi muito bom. Passando para acabar assim, aquele parte de que acho que quase tudo artista é um empreendedor. Então, botei aquele parte que eu falei de fazer decoração. Tipo, eu faço, às vezes tento se dar conta como que a dinâmica de ser criativo, de fazer arte. E às vezes pode fazer coisas, um monte de coisas ao mesmo tempo, mas se eu fazer um só, eu vou conseguir. Tem que estar procurando outro meio para coisa. Realmente, que eu consigo, e pelo menos, nunca consigo concentrar numa coisa só. Senão, nunca consigo, porque tem outra coisa para poder ficar concentrado. Você entende? Então é por isso que eu consigo ficar parado. Se não fica parado, não durmo. Durante o dia, se não para, não durmo. Você entendeu perfeitamente. Muito obrigado e queria dizer parabéns também por todas as iniciativas que você tem. Obrigada. Vou continuar com força e vou contar com o nosso suporte. E this is the artist way. Vou continuar com força. Gratidão. Mais um beijo. E obrigado por toda pessoa que esteve presente na live. Para quem é que dura que chega, a live também fica gravado na página de Artist Way, também na página de YouTube de agora tem novidade, agora nós pôr no YouTube também. Na YouTube, na Spotify. Spotify é de um spoiler que o nunca tinha anunciado. Nunca tinha? Não. Desculpa! Ok, spoiler, brevemente, na Spotify, na YouTube já está. O primeiro episódio já está lá. Primeiro episódio já está na Spotify, que ele tinha que fazer, mas primeiro, depois, tá vendo? Exato. Próxima semana não tem outro, mas já está Talks, com Samira, Vera Cruz. Mas acho que não termina aqui, não queria saber se vou ter alguma mensagem, alguma coisa que você deixa ali para encerrar. Bom, a mensagem que eu queria deixar é para falar assim, não ama aquele de nós, assim, e não valoriza aquele de nós, não procura saber mais sobre, porque a partir do momento que você sabe quem é de onde que você vem, você sabe o porquê que você usa aquele brinco, sim, por exemplo, se você sabe o porquê que você usa aquele brinco, coisa que sabe a história de cada coisa que sabe, ninguém está provando o contrário, entende? E que tem como um influenciado de outra forma. Não se crê olha filme, olha vídeo, o que for, que está provando o contrário, que está convencendo o contrário, tá bom? Então, isso, não valoriza aquilo que é nosso, que não tem medo de arrisca, não arrisca. Se você sentir a vontade, vai chamar para dar certo, vai, faz. E que tem ninguém que está falando fazer a primeira viagem dar certo. Não, está fazendo, pode encontrar várias pedras para caminho. Então, ou escolhe, chuta aquela pedra, ou escolhe cada pedra que você encontra, depois você vai construir o próprio muro que é aquela pedra, né? Aquelas pedras. Então, é isso que falo. Um ponte, exatamente, um ponte. Isso, um ponte. Exatamente. Muito obrigada. Um excelente trabalho e excelente. Continua com essa inovação, com essa criatividade, com essa postura, esse processo e essa investigação por detrás do trabalho. É muito, muito, muito bonito de hoje, mesmo. Obrigada, mais um beijo. Tchau, pessoal. Meu cadreto. Bom descanso, boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima, Totox. Yes.